Curiosamente, quando nós ganhámos ao Flamengo, ele mandou-me um e-mail, é por o e-mail que nós escrevemos, e agora já não recordo qual foi o último, mas foi também, acho que foi quando ganhámos também ao Grêmio há relativamente pouco tempo. Falou do Jorge Jesus, né? E assim, a gente aqui tem essa percepção realmente, que foi depois do Jorge Jesus aqui no Brasil que abriu muito o mercado para os portugueses aqui. Vocês têm essa visão também? Foi mais ou menos o que aconteceu. Tenho claramente essa visão. E aí, assim, porque o que acontece? É muito curioso, porque acontece? Teve o Jorge Jesus e logo em seguida veio o Abel. Foram dois muito vitoriosos. Foi importante, primeiro para criar esse espaço em Portugal, que abriu ele mesmo depois a possibilidade de outros como nós podermos vir atrás por essa via e por essa formação. Se este conseguiu, estes mais ou menos vêm por o mesmo caminho, vamos lhe dar também essa possibilidade. E o técnico Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, revelou seu grande segredo de ter escolhido trabalhar no futebol brasileiro. Agora você vai saber o motivo, né? Pedro Caixinha, que tem sido aí um trabalho de sucesso aqui no nosso futebol. Beleza? Vou deixar aqui os créditos pra galera do Flow Esporte Clube, link deles na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar o que ele falou, né? Sobre trabalhar no futebol brasileiro. Inclusive, ele falou do Flamengo, tá? Roda aí, produção. Eu vou falar a minha, tá? É que o Mourinho, ele realmente populariza os treinadores portugueses no sentido de ele é um cara que ele se torna muito grande fora de Portugal. Pra nós aqui, tá? Pra vocês, essa visão, o Mourinho, ele meio que abre um caminho para os técnicos portugueses, para o mercado fora de Portugal, assim, de uma forma mais abrangente? Sim, mas primeiro teve que conquistar Portugal. Sim. E quando o Mourinho surgiu no mercado português, eram tempos difíceis, porque existia muito, aqui não existe essa regra, em Portugal também não, mas no México existe, que eu acho e em Espanha também, que eu acho que é benéfica. Por exemplo, eu tive 5 anos no México, e se nós saímos de uma equipa num torneio, e lá os torneios são curtos, são a 6 meses, nós não podemos voltar a treinar uma equipa nesse mesmo torneio. Então aí existia logo um ponto que faria com que mais gente entrasse na roda. Quando o Mourinho chegou, praticamente a roda era muito reduzida. Ou seja, eu saio de um clube, entro noutro, saio de um, entro noutro. E o Mourinho foi claramente uma luz e uma ideia totalmente diferente em termos daquilo que era a metodologia do treino, onde se começou a falar dessa priorização tática. Depois os resultados que alcançou tiveram uma expressão incrível. A metodologia da forma como ele treinava, como ele analisava os adversários, como preparava os jogos, como falava com os meios de comunicação, era uma coisa totalmente diferente. Deixámos de ter um treinador tradicional para ter um treinador que tinha uma outra imagem muito para além daquilo que é a própria função do treinador, não é? Muito mais universal e muito mais fora do próprio contexto do futebol. E isso foi importante, primeiro para criar esse espaço em Portugal, que abriu ele mesmo depois a possibilidade de outros como nós podermos vir atrás por essa via e por essa formação. Se este conseguiu, estes mais ou menos vêm por o mesmo caminho, vamos lhe dar também essa possibilidade. E depois, quando saiu e teve a expressão, primeiro no Chelsea e no Real Madrid e por aí afora, quando teve também essa expressão a nível internacional, não é? Hoje, pelo menos, acho que só já temos um treinador, o Marco Silva na Premier League, mas até há relativamente pouco tempo tínhamos 3 ou 4 treinadores na Premier League. E ele foi o grande precursor, tal como aqui no Brasil, com os portugueses. Inicialmente veio o Paulo Bento e não teve muita expressão, curiosamente também com o Tiago Seguro no tempo do Cruzeiro, mas a expressão que teve o Jesus e a expressão que está a ter, continua a ter nestes últimos 3 anos o Abel, obviamente que nos abriu também essa possibilidade e nós temos de estar muito gratos em relação a isso, porque permitiu aqui esta ponte de comunicação e, consequentemente, essas oportunidades. E como você? Porque eu vi que você teve uma relação com o Mourinho, né? Sim. Na sua carreira. Foi algo que te ajudou a desenvolver também? A minha relação com o Mourinho foi muito simples. O treinador que eu acompanhei durante 6 anos, é o selecionador da Nigéria, José Peseiro. Eu trabalhei com ele no Sporting Clube Portugal primeiro, depois estivemos na Arábia, no Al Hilal, estivemos no Panathinaikos na Grécia, Rápido Bucareste e terminámos a nossa relação na seleção da Arábia. Quando nós estávamos, já tinha acompanhado alguma coisa do Mourinho, porque eles foram colegas de curso, ele também vem nesta via académica, apesar de um e do outro terem também jogado futebol, mas não a uma expressão tão elevada, ao nível competitivo tão elevado. Eles eram colegas de curso, eram colegas de opção de futebol, e então
nós estávamos na seleção da Arábia, jogávamos na qualificação para o Mundial de 2010 na África do Sul e estávamos no play-off contra o Bahrein. No início da época, o Mourinho estava no Inter, foi quando o ano ganhou os três troféus do triple. E eu fui assistir à Áustria, o jogo foi na Áustria, um jogo entre o Inter e a seleção do Bahrein, porque uma das funções que eu tinha era de analisar os adversários. Então foi aí que fiquei com um contacto mais próximo com ele. Como estava a trabalhar nas seleções, tinha mais tempo, não é? Eu passava das 9 literalmente às 6 na federação, mas tínhamos mais tempo para poder, não tínhamos períodos sem treino, e então uma das coisas que fazíamos lá, para além de analisar todas as equipas da Liga e definir um modelo de jogo de cada uma delas para enquadrar ou ser mais fácil, porque a grande base de seleção eram os jogadores locais, só havia um jogador a jogar na Suíça, no Châtel Chamax, e tínhamos esse acompanhamento. Então, o que eu procurava fazer para além disso, porque naquela altura o futebol saudita, como devem calcular, também não era um futebol modelo nem de referência do mais alto nível, eu acompanhava muito aquilo que era campeonatos do Top 5 e acompanhava também muito daquilo que eram jogos da Champions League, e onde procurava encontrar ali modelos superiores de rendimento, como é que as equipas faziam a construção do jogo, como é que as equipas atacavam no escanteio, como é que defendiam no escanteio, como é que defendiam a saída do adversário, variadíssimas coisas. E com este contacto com o Mourinho, eu comecei a fazer alguns relatórios das equipas do Inter e dos adversários do Inter. E aquilo foi até praticamente ao último jogo, foi a final da Champions. Ele teve a oportunidade de me oferecer uma réplica pequenina da Orellona. Mandou-me uma camisola do Inter para casa também, e mais uma outra oferta, e foi assim que nós criamos esta relação de proximidade. Curiosamente, quando nós ganhámos ao Flamengo, ele mandou-me um e-mail, é por e-mail que nós escrevemos, e agora já não recordo qual foi o último, mas foi também, acho que foi quando ganhámos também ao Grêmio há relativamente pouco tempo. Que legal. Então mantemos esse contacto, apesar de não ser... Nesse ano foi muito intenso, agora é esporádico de ambas as partes quando acontece qualquer coisa de enaltecer. Cara, você falou do Jorge Jesus, né? E assim, a gente aqui tem essa percepção realmente que foi depois do Jorge Jesus aqui no Brasil que abriu muito o mercado para os portugueses aqui. Vocês têm essa visão também? Foi mais ou menos o que aconteceu? Tenho claramente essa visão. E aí, assim, porque o que acontece? É muito curioso, porque acontece? Teve o Jorge Jesus e logo em seguida veio o Abel. Foram dois muito vitoriosos, né? Sem dúvida. Então, e aqui no Brasil é uma coisa, existe uma coisa, não sei como é que é na Europa, mas aqui no Brasil definitivamente existe uma coisa de ondas, assim, né? De moda. E a gente já teve muitas modas em relação à técnica, principalmente porque é aquilo que você falou. Por muitos e muitos anos aqui no Brasil, ficava se limitado a tinha aqueles X técnicos do país, ficava ficava assim, né? Um trocando de time por outro. Era só isso que tinha. E depois que a gente abriu, né, essa coisa, a gente tem muitos técnicos, como o seu caso está aqui, que a galera aqui do Brasil nunca ouviu falar, né? Você estava em outro clube antes de ser chamado pelo Bragantino ou você estava... Não, nessa altura estava livre no mercado. Estava livre. Como é que foi isso para, tipo, como que o Bragantino veio te chamar e você escolher, não, vou pro Brasil, porque assim, obviamente vou te perguntar várias coisas sobre as diferenças do que você já enfrentou aqui no Brasil. Acredito que no México tem algumas similaridades, né, porque a América Latina tem algumas similaridades, mas como é que foi isso para vir aqui pro Brasil? Bem, eu na verdade não foi o futebol brasileiro que me chamou mais a atenção, mas foi o projeto do Red Bull Bragantino. Indiscutivelmente, porque eu já tinha tido alguns contactos, com uma entrevista até, penso que já foi há 3 anos ou mais, com o Fortaleza. Achei interessante o projeto, mas naquela altura não tinha conhecimento suficiente para dizer vou para este projeto, vou abraçar este projeto. Você diz do futebol brasileiro ou da equipe? Não, no futebol brasileiro em geral e daquilo que era o projeto da equipa e do clube. Não estou totalmente convencido para poder ir e dar o melhor de mim. No Red Bull foi totalmente diferente. Houve um contacto, houve uma entrevista, primeiro à distância, depois uma entrevista presencial, no sentido de satisfazer aquilo para mim são as condições fundamentais para pelo menos iniciar um projeto. Bem interessante, né, isso daí que o Pedro Caixinha acabou revelando, né, que o técnico Jorge Jesus e também o técnico Abel Ferreira foi quem acabou abrindo as portas para ele trabalhar no futebol brasileiro. E outra revelação que ele faz, que não foi o futebol brasileiro que atraiu ele, mas sim
o projeto Red Bull Bragantino. Caramba, realmente sensacional. Beleza, galera? Vou deixar aqui os créditos pra galera aí do Flow Esporte Clube, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Vou pedir a você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa a notificação no sino e deixe o seu like que ajuda demais. Tamo junto? Vou nessa, saudações, fui!